Olá, meu nome é Diego Henrique Morandi e meu trabalho é intitulado Desenvolvimento de Biomaterial Miceliado à base de plástico não reciclável, resíduos agroindustriais e fungos basidiomicetos, sob orientação do professor Dr. Luciano Aparecido Panágio, vinculado ao Departamento de Microbiologia da UEL. O plástico é um polímero sintético criado no início do século XX, com o início da produção em larga escala em meados da década de 1950. A utilização dos componentes plásticos está associada à alta resistência que o material oferece e o baixo custo, que permite a aplicação em diversos setores. Consequentemente, o uso indiscriminado dos materiais plásticos e o descarte indevido de resíduos acabam resultando em graves problemas ambientais. A degradação do plástico ela pode ocorrer de diversas maneiras, através de métodos químicos, térmicos ou até mesmo a biodegradação realizada por micro-organismos, como diversos grupos de fungos e bactérias. No caso dos fungos, os basidiomicetos são altamente eficientes no processo, pois eles exibem a capacidade de degradar polímeros sintéticos. A economia mundial ela é fortemente baseada no agronegócio, que gera grandes quantidades de resíduos com a agroindústria. Esses resíduos agroindustriais eles se apresentam como substratos alternativos de alta relevância para o crescimento de fungos basidiomicetos, uma vez que esses materiais apresentam um baixo valor econômico e um alto valor energético, sendo propícios para aplicações em diversos processos biotecnológicos, como é o caso da fermentação em estado sólido. A fermentação em estado sólido é um processo realizado na ausência ou com a pequena quantidade de água livre e o substrato serve como fonte de nutrientes para o desenvolvimento de micro-organismos. Visto isso, o problema encontrado é que a alta geração de resíduos plásticos vem sendo apontada como uma das principais consequências do modelo de consumo presente na sociedade atual, e existe uma carência e uma grande demanda por soluções em relação ao tratamento e o descarte adequado de materiais poliméricos. Visando uma solução para o problema, foi realizado nesse trabalho a preparação de um inóculo que ocorreu com a finalidade de otimizar o crescimento de Pleurotus ostreatus, que é um fungo basidiomiceto, em um substrato com ausência de água livre utilizando a fermentação em estado sólido. Diferentes proporções dos substratos foram utilizados, como pode ser observado na tabela 1. Então, nós utilizamos o germe de trigo, o farelo de trigo e a aveia em flocos. Esses componentes à base de trigo são comumente encontrados em resíduos agroindustriais. Esses ensaios eles foram esterilizados, inoculados com a linhagem fúngica previamente cultivada em placas de Petri e incubados por 7 dias a 28 graus Celsius. Para o desenvolvimento do biomaterial miceliado, foram utilizados componentes presentes em resíduos agroindustriais e também os resíduos plásticos como substrato, utilizando o processo de fermentação em estado sólido, em diferentes concentrações e proporções de substrato, variando de 60% a 65% de resíduo de malte, proveniente da indústria cervejeira, 15% a 20% de cepilho, 5% a 10% de gesso agrícola e 10% a 15% de resíduo plástico. Os ensaios eles foram esterilizados, tratados com 5% do inóculo, feito previamente, e incubados por 14 dias a 28 graus Celsius. Embora o crescimento fúngico sobre o resíduo de plástico ainda não tenha sido mensurado, é relatado na literatura que a degradação dos polímeros sintéticos consiste em um processo lento, quando a gente compara, por exemplo, com a degradação da matéria orgânica. Na figura 1, nós podemos observar o desenvolvimento do micélio sobre o biomaterial. Bom, como potencial de mercado, como pôde ser observado na figura do slide anterior, nós tivemos um bom desenvolvimento fúngico nos biomoldes obtidos, demonstrando que o emprego dos substratos testados e da técnica aplicada podem ser viáveis para a produção de biomateriais miceliados, visto que promove um destino adequado para o plástico, além de utilizar materiais provenientes da agroindústria, antes descartados e sem nenhum valor econômico, e com isso a gente consegue diminuir os custos de produção e resultando em um produto de alto valor agregado com a possibilidade de suprir as demandas do mercado. As considerações finais, então, a técnica desenvolvida apresenta potencial aplicação em larga escala, uma vez que contribui consideravelmente na redução do acúmulo das matérias-primas empregadas do ambiente e a incorporação de um valor econômico a essas matérias-primas até então desvalorizadas. A continuidade do trabalho ela é necessária devido ao potencial biotecnológico que ele possui, sendo fundamentais, então, mais testes a respeito do crescimento fúngico, da degradação de polímeros sintéticos e das propriedades físicas do biomaterial desenvolvido.
O estágio em que se encontra o desenvolvimento da tecnologia ainda é em laboratório, e fica aqui o meu agradecimento ao CNPq pelo apoio financeiro para o desenvolvimento desse projeto. Muito obrigado.